Aos 98 anos, Maria Vitória finalmente revelou a verdade, e é exatamente o que muitos suspeitavam há muito tempo. Pedro Infante, o galã por excelência da era de ouro do cinema mexicano, flertava secretamente com ela enquanto ainda era casado com Irma Durantes. A uma entrevista rara, concedida no conforto da sua casa, Maria Vitória não escondeu nada, e sua confissão surpreendeu a todos. Mas isso é apenas uma parte da história. Apesar das fotos recentes que geraram preocupação sobre sua saúde e dos rumores que afirmavam que ela havia falecido, a lendária atriz está viva, e mais sincera do que nunca. Ela também falou sobre o único homem que verdadeiramente amou, um marido que nunca substituiu, nem mesmo depois de 50 anos. Continue lendo, porque o que Maria Vitória acaba de admitir pode mudar tudo o que você pensava saber sobre ela. Nos primeiros dias do entretenimento no México, cantores, atores e atrizes construíam suas carreiras do zero, aprendendo na prática, viajando em caravanas artísticas e se apresentando em pequenas tendas. Desse mundo nasceram as grandes estrelas da era de ouro do cinema mexicano, ícones como Cantinflas e Manuel Medel, figuras que deixariam uma marca inesquecível na memória cultural do país. Entre essas estrelas em ascensão, estava uma menina cuja beleza, voz e carisma rapidamente conquistaram os corações do público. Seu nome era Maria Vitória Cervantes, e ela se tornaria uma das artistas mais queridas e icônicas do México. Nascida em fevereiro de 1933, em Jalisco, Maria vinha de uma família em que o talento fluía naturalmente. Sua cidade natal, Guadalajara, testemunhou o nascimento de uma lenda. Suas irmãs, Vida e Esperança, eram atrizes e cantoras de ópera, assim como várias de suas tias. Sua avó trabalhava como contra-regra, chamando os atores para entrar em cena, enquanto seu pai confeccionava figurinos para artistas. Embora Maria sonhasse em se tornar uma estilista de alta costura, uma paixão que nasceu enquanto costurava ao lado do pai, a vida tinha outros planos para ela. Seu verdadeiro palco não era feito de tecidos, mas luzes e aplausos. E desde muito jovem, Maria Vitória não estava atrás das cortinas. Estava à frente, pronta para encantar. Quase sem perceber, Maria Vitória começou a trilhar o caminho da música. Desde pequena, acompanhava as irmãs nos teatros e tendas itinerantes pelo interior do país, onde elas se apresentavam. Desde esses primeiros passos, Maria Vitória mostrava um talento raro, não apenas para cantar, mas para hipnotizar o público. Ainda criança, imitava as apresentações das irmãs e logo passou a fazer participações curtas, arrancando aplausos por onde passava. Sua presença em cena era magnética, quase intuitiva, como se tivesse nascido para estar ali, sob os refletores. Aos 15 anos, gravou sua primeira canção em estúdio, uma balada romântica que surpreendeu até os produtores veteranos. Sua voz, ao mesmo tempo doce e profunda, tinha algo nostálgico, algo que lembrava tempos mais simples, mais sinceros. Logo, a indústria do cinema se interessou por aquela jovem de olhos expressivos e presença cativante. Sua estreia nas telonas foi discreta, mas marcante. A câmara amava, diziam os diretores, e o público também. Filmes como Senhora Tentación e La Mujer Marcada consolidaram sua imagem como símbolo de sensualidade elegante, uma mulher que encantava sem vulgaridade, que seduzia com delicadeza. Foi nessa época de ascensão meteórica que surgiu o cruzamento com Pedro Infante. Pedro, já então um dos artistas mais adorados do México, era conhecido por sua beleza, seu carisma e seu temperamento apaixonado. Maria, por sua vez, mantinha uma postura reservada, mas não indiferente. Os dois se encontravam em eventos, festivais e gravações da rádio. E com o tempo surgiu uma cumplicidade sutil. Trocas de olhares, elogios disfarçados, gestos cuidadosos. Na recente entrevista, Maria Vitória finalmente confirmou que por décadas foi apenas rumor. Sim, Pedro me flertava. Sempre com respeito, mas havia algo no olhar dele que não se podia esconder. E eu também gostava dele, mas nunca deixei passar da amizade. Ele estava casado. E eu sempre fui fiel aos meus valores. Esse trecho, dito com os olhos marejados, deixou claro que, apesar de tudo, havia uma ternura que resistia ao tempo. Uma ternura que ela escolheu guardar em silêncio por respeito a Irma Durantes e a si mesma. Mas Pedro foi uma paixão silenciosa. O grande amor da sua vida foi Rubens Pedro Novello, seu marido e pai de seu único filho. Casaram-se em 1956, no momento em que Maria estava no auge da fama e Rubens se destacava como comunicador e político promissor. Juntos, formavam um casal poderoso, admirado por muitos. Mas a tragédia não tardaria a chegar. Em 1974, Rubens morreu de forma repentina, deixando Maria viúva com um filho ainda jovem. A dor foi tão profunda que ela abandonou os palcos por um longo tempo. Nunca mais casou.
Nunca mais falou de amor com a mesma leveza. Sempre perguntada sobre ele, Maria apenas sorria e dizia: era meu companheiro, meu amor verdadeiro. Nunca houve outro igual. Hoje, aos 98 anos, Maria Vitória vive rodeada de flores, fotos antigas e memórias. Seus dias são tranquilos, suas entrevistas raras. Mas quando fala, cada palavra carrega décadas de experiências, sucessos, perdas e aprendizados. Ela não busca homenagens, nem aplausos. Mas sua história é uma homenagem viva à elegância, à dignidade e à beleza da mulher mexicana que brilhou, sofreu e amou com intensidade, e que jamais precisou de escândalos para deixar sua marca. Hoje, Maria Vitória vive uma casa ampla no coração da cidade do México, rodeada por um jardim que ela mesma ajudou a plantar. Entre orquídeas, jasmins e bougainvilles, ela passa as manhãs tomando café enquanto escuta antigas gravações de boleros, muitas das quais ela mesma interpretou há mais de meio século. Sua rotina é calma, longe do ritmo frenético que um dia marcou sua vida artística. Cuida da saúde com discrição, recebe visitas de poucos amigos próximos e dedica grande parte do seu tempo ao convívio com seu filho, netos e bisnetos. Segundo ela, são esses momentos que dão sentido à sua vida hoje. Antes eu vivia para o público. Hoje vivo para quem me ama de verdade, sem câmaras. Apesar da idade avançada, Maria mantém o brilho nos olhos e a vaidade discreta. Ainda escolhe cuidadosamente suas roupas, gosta de perfumes suaves e não abre mão do batom rosado que a acompanhou durante décadas. Quando perguntada sobre a fama, responde com serenidade: fama é como perfume. Encanta por um tempo, mas logo evapora. O que fica é o que você foi como pessoa. Maria Vitória evita falar sobre os momentos mais difíceis de sua carreira, como as pressões para se reinventar, as fofocas maldosas da imprensa ou os contratos cancelados por recusar-se a expor. Ela prefere lembrar dos aplausos, dos colegas de cena e das cartas que ainda recebe de fãs de todas as idades, muitos dos quais dizem que aprenderam a amar graças às suas canções. Nos últimos anos, algumas imagens suas circularam na internet, gerando alarme sobre sua saúde. Boatos chegaram a dizer que havia falecido. Mas, em sua primeira aparição pública depois dos rumores, Maria apareceu de cabeça erguida, sorridente e com voz firme. Ainda estou aqui, e enquanto Deus quiser, sigo de pé. Essa resposta, simples e poderosa, ecoou por toda a América Latina como uma reafirmação da força de uma mulher que soube envelhecer com dignidade. Sem escândalos, sem gritar por atenção, sem se prender ao passado, mas com gratidão pelo caminho trilhado. Se há algo que define Maria Vitória hoje é a sua paz. Ela não busca mais plateias, mas não recusa um abraço de fã. Não sonha mais com novos sucessos, mas canta de vez em quando, para si mesma, baixinho, no jardim, como quem agradece à vida pela chance de ter vivido tudo o que viveu. A última diva silenciosa de uma era dourada segue viva, com a mesma delicadeza de sempre, e uma história que ninguém jamais poderá apagar. À medida que os anos passaram, Maria Vitória também se tornou símbolo de resistência silenciosa contra a efemeridade da fama. Enquanto outros nomes da era de ouro do cinema mexicano foram sendo esquecidos ou engolidos pelos escândalos midiáticos, ela permaneceu intacta em sua dignidade, uma mulher que soube preservar sua essência mesmo a meio às pressões de um mundo que exige juventude eterna. A cada aniversário, fãs organizam pequenas homenagens, enviam flores e cartas. Alguns artistas da nova geração, emocionados, reconhecem sua influência, afirmando que cresceram ouvindo suas músicas ou assistindo suas comédias na televisão com os avós. Para muitos, Maria Vitória é a memória viva de uma época onde o glamour coexistia com a inocência e onde o talento ainda era mais importante que a controvérsia. Apesar da fragilidade física que vem com a idade, ela insiste em escrever. Em um caderno florido guardado no seu criado mudo, Maria anota lembranças, ideias para memórias e até trechos de letras inacabadas. Quando perguntada se pensa em publicá-los um dia, ela sorri com timidez e diz: talvez, mas seria só para lembrar às pessoas que eu fui feliz, e que apesar de tudo, valeu a pena. Em uma de suas últimas entrevistas, feita com a voz embargada e os olhos brilhando de saudade, ela deixou escapar: sinto falta do palco, do cheiro do camarim, das luzes se apagando e daquela primeira nota musical que antecedia os aplausos. Mas hoje, sinto mais falta ainda das pessoas que já se foram. As que me aplaudiam, sim, mas também as que me seguravam quando eu caía. Entre essas pessoas, mencionou o grande amor da sua vida, o homem com quem compartilhou décadas e que nunca pôde esquecer. Mesmo sendo cortejada por outros, mesmo sendo elogiada e admirada, Maria Vitória escolheu permanecer fiel à memória desse único amor. Ele era meu aplauso mais sincero, mesmo quando ninguém mais aplaudia. Hoje,
A atriz e cantora, que já foi símbolo de desejo, talento e beleza, é também um retrato de coragem silenciosa. A mesma garota que sonhava com costura, que subia ao palco por acaso, conquistava corações com a voz embebida de ternura, agora caminha devagar, mas sem arrependimentos. E em noites tranquilas, ainda canta, baixinho, para si mesma, talvez para lembrar quem ela foi, talvez para agradecer à vida por ainda ser. Maria Vitória não precisa mais de luz para brilhar. Ela já é uma estrela que mora na memória de todo um país. E continuará sendo, enquanto houver alguém disposto a lembrar com carinho de sua voz suave e de mulher forte por trás do mito. Conforme os dias sucedem e Maria Vitória se aproxima de seu centenário, sua presença se torna ainda mais emblemática. Não se trata apenas de longevidade, mas de legado. Ela representa um tempo em que o talento era cultivado com paciência, em que o respeito ao público era parte do ofício artístico e em que os artistas eram construídos não por escândalos, mas por trabalho árduo, persistência e paixão genuína. Hoje, seus dias são tranquilos. Vive rodeada de lembranças, fotografias antigas a molduras de prata, figurinos cuidadosamente guardados, cartas de fãs que chegam de todas as partes do continente. Às vezes, ela revisita seus próprios filmes, não por vaidade, mas para se reconectar com uma época em que era feliz no palco, em frente às câmaras, no meio das turnês. Eu fui muito amada, costuma dizer, pelo público, pelos meus filhos e por um homem que me respeitou até o último dia. E é esse amor, esse vínculo silencioso e eterno com o pai de seus filhos, que a sustenta. Nunca voltou a se casar. Nunca quis. Amor verdadeiro não se substitui, diz com firmeza. Nos domingos, quando a casa se enche de netos e bisnetos, Maria se senta na varanda e os observa brincando. Às vezes, algum deles coloca uma de suas músicas no celular. Ela sorri, fecha os olhos e se deixa levar pela melodia que um dia moveu multidões. Ainda canta, não para multidões, mas para os que ama. E quando o faz, sua voz mantém a mesma doçura, a mesma entrega. Porque quem nasceu para emocionar, nunca esquece como se faz. Maria Vitória não apenas sobreviveu ao tempo, ela o desafiou e saiu vitoriosa. À medida que o sol se põe sobre a cidade do México, um silêncio sereno envolve a casa de Maria Vitória. As sombras da tarde atravessam os vitrais coloridos de sua sala, onde repousam os retratos em preto e branco de uma era dourada. No centro, uma fotografia de Pedro Infante, outra de seu falecido esposo, sempre juntos, mesmo em lembrança. Nesse fim de tarde, ela se senta diante do espelho antigo que a acompanhou em incontáveis camarins. Penteia seus cabelos lentamente, como fazia antes de subir ao palco. Não há mais plateias esperando. Não há mais refletores. Mas há algo mais poderoso. A memória. Maria murmura uma canção. É suave, quase um sussurro. Um bolero de amor, daqueles que embalavam os corações na década de 50. A mesma canção que Pedro um dia lhe dedicou, em voz baixa, nos bastidores de um show lotado. A mesma que ela cantava baixinho para seu esposo, anos depois, nas noites em que a solidão tentava vencê-la. Ela não esquece. Não quer esquecer. E quando se olha no espelho, não vê apenas a mulher de 98 anos. Vê a artista que fez rir e chorar gerações. A jovem de vestido justo e voz delicada. A esposa fiel, a mãe dedicada, a mulher que, mesmo diante das ofertas da fama, escolheu o amor e a dignidade. De vez em quando, algum jornalista tenta procurá-la. Oferecem especiais, homenagens, documentários. Ela agradece, mas recusa. Prefere guardar suas histórias no peito, partilhá-las apenas com quem sabe ouvir com o coração. Afinal, como ela mesma diz, a fama passa, a verdade, não. E assim, entre flores, discos antigos e um carinho silencioso por tudo o que viveu, Maria Vitória encerra mais um dia. Com serenidade, com gratidão e com a certeza de que, mesmo longe dos holofotes, sua luz ainda brilha, discreta, mas eterna. Hoje, jovens artistas percorrem palcos modernos, sonham com fama instantânea e viralizações em redes sociais. Poucos sabem que antes deles, houve uma mulher que, com passos firmes e um sorriso tímido, desbravou cada caminho com esforço, talento e integridade. Maria Vitória não precisou de escândalos para ser inesquecível. Não precisou de escadas fáceis para alcançar o topo. Com sua voz suave, seu olhar doce e sua coragem silenciosa, conquistou o coração de um país inteiro e nunca o perdeu. Ela não se despediu do público com um grande show ou um discurso emocionado. Escolheu o silêncio, o lar, a memória. Mas mesmo longe dos palcos, sua presença permanece.
porque lendas como ela não se apagam. Ficam gravadas nas melodias que embalaram gerações, nos filmes que ainda arrancam sorrisos nostálgicos, e nos corações daqueles que, um dia, aprenderam com ela que a verdadeira grandeza está em viver com amor, dignidade e silêncio quando for preciso. Maria Vitória, a mulher que encantou o México e escolheu, com nobreza, a paz sobre os aplausos,